É Gálatas capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, 1, 2, 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Versículo 3, em outras versões, é o seguinte: vocês começaram pelo Espírito e querem terminar pelo esforço próprio ou pela carne. O apóstolo Paulo chama Gálatas de insensatos. Por quê? Porque os Gálatas receberam o Evangelho, sabem da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz, mas eles deixaram essa doutrina, essa grande verdade de lado e começaram a aceitar de maneira indistinta, sem pensar muito, os preceitos do legalismo. E, como consequência, eles deixaram de viver conforme a orientação do Espírito e viviam de maneira muito formal, seguindo preceitos então formais do legalismo. Agora, nós que vivemos no século 21, nossa luta não é contra legalismo, contra preceitos da lei de Moisés, porque ninguém te obriga a seguir a lei do Velho Testamento hoje em dia, mas existe uma outra lei que nós precisamos combater. Não é a lei do legalismo, mas é a lei deste mundo profano, é o materialismo. Enquanto o Evangelho, enquanto o Santo Espírito nos ensina como viver conforme povo de Deus, como filho de Deus, o legalismo atual, que seria o materialismo deste mundo profano, nos ensina a sobreviver neste mundo selvagem, como se nós fôssemos um bando de animais. Então a nossa luta é entre a lei de viver e a lei de sobreviver. O Espírito Santo nos ensina como viver, conforme ser humano criado à semelhança da imagem de Deus, como povo de Deus, com dignidade. Agora o materialismo lá fora nos ensina como sobreviver neste mundo aparentemente selvagem, ímpio e profano. Eu queria já entregar a conclusão desse sermão, logo de cara para vocês, que quando você deixa de viver conforme o Espírito Santo, deixa essa lei de viver de lado e você opta pela lei de sobreviver como um animal desse mundo selvagem, você se torna uma pessoa insensata, uma pessoa nécia. Se a gente ligar na televisão, facilmente você encontra programas de survival, de sobrevivência, onde a equipe de produção deixa uma pessoa, ou um casal, um grupo de pessoas numa ilha deserta, num pântano, no meio de uma selva bem densa, ou num deserto, e essa pessoa tem que sobreviver, lançando mão de seus conhecimentos e experiências do passado. Outro programa que eu assisti era um casal totalmente pelado, um homem pelado, mulher pelada, querendo relembrar, acho que vida do Adão e Eva, E eles tinham que enfrentar as adversidades da natureza e sobreviver nesse meio hostil, Existe um ponto comum entre esses programas de survival, é que Deus é totalmente excluído.
Você não encontra uma cena desse tipo de programa onde o homem ora a Deus, busca a sabedoria de Deus, quando está perdido, né, se ajoelha pedindo a orientação, ou a ajuda do Santo Espírito ou do Senhor. Jamais mostra esse tipo de cena. Como se quisesse transmitir uma mensagem que diz: olha, sem Deus você consegue sobreviver. Excluindo Deus da sua vida, você consegue se manter em pé sozinho. Então são programas que lançam esse tipo de mensagem subliminar aos telespectadores. Muito diferentemente do povo de Deus, que quando saiu do Egito, perambulando pelo deserto, quando estavam desorientados, eles seguiam a coluna de nuvem, a coluna de fogo que Deus tenha apresentado diante deles. Como se esses programas quisessem dizer: nós não precisamos de coluna de nuvem nem coluna de fogo para nos orientar, para nos guiar, porque nós conseguimos, por nossos próprios esforços, sobreviver. Nós não precisamos de Deus. Mas, irmãos, o próprio nome do programa diz: isso aqui é survival, é sobreviver, não é viver. Portanto, essa é a nossa luta atual. Ou a gente vive seguindo a lei de viver, que o Santo Espírito nos ensina, ou a gente vive segundo a lei de sobreviver, que este mundo materialista nos quer ensinar, como se isso fosse a verdade absoluta. Por isso o mundo caçoa, zomba da gente, da igreja. O mundo está falando sobre quarta revolução industrial, fala sobre smart factory, indústrias espertas, smart city, cidades espertas, o advento da era de robôs. E a igreja ainda fala sobre coluna de nuvem, coluna de fogo. Por isso o mundo vê cristão insensato. É um bando de insensatos que está reunido aí. São fanáticos e todos estão sendo enganados. Tem nível superior, mas acabou sendo enfeitiçado por esse negócio de não sei o que, Jesus, cristianismo, igreja, e ainda paga. Oferta, né? Ainda paga para ser enganado. Mas a Bíblia deixou bem claro em relação às pessoas do mundo que fazem esse tipo de comentário em relação às nossas pessoas. E está bem registrado já. Primeira carta a Coríntios diz: ora, o homem natural, quer dizer, o homem do mundo, o homem que não conhece o Senhor Jesus Cristo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, insensatez, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então é o contrário. Não é que nós somos insensatos, eles que são insensatos. Mas mesmo assim, nós cristãos, entre nós, há alguns que acabam sendo ludibriados, acabam sendo enganados por esses comentários que pessoas fazem lá fora. Olha, se você não cuidar direitinho, você vai passar fome, seu futuro é incerto, né? E assim, se você não tomar cuidado e tomar algumas providências imediatamente, você vai ficar totalmente defasado, vai ficar desempregado, você vai ser o perdedor, você não vai conseguir sobreviver. E você de antenas ligadas, você acaba aceitando esse tipo de comentários que não são verdades, e você perde seu equilíbrio. Fica inseguro em relação ao futuro. E justamente para você que se sente um pouco inseguro em relação ao dia de amanhã, que o versículo 3 diz o seguinte: sois vós tão insensatos que,
tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Vocês começaram pelo Espírito e agora querem terminar pela carne. Vocês que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, têm a alegria da salvação, experimentou essa alegria de salvação, tem sentimento profundo de gratidão pela graça do Senhor, tem plena convicção da ressurreição, tem fé na vida eterna, e como diz o primeiro versículo do texto hoje, não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado, mas vocês estão agindo como se não conhecessem esse Jesus Cristo, a cruz que acabei de apresentar, e vocês voltaram à sua velha natureza, vocês foram enganados, e vocês estão preocupados, ansiosos, apreensivos, com o futuro incerto. Vocês são insensatos, irmãos. Quem é insensato? A quem nós chamamos de uma pessoa insensata? A palavra insensato, no texto original em grego, é um verbo, é um adjetivo, que denota o seguinte sentido: é uma pessoa que tem capacidade para pensar e refletir, mas ele não consegue fazer um bom uso dessa capacidade. Por exemplo, a gente poderia citar uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, que está registrada no livro de Mateus, capítulo 7. Já conhecem a parábola, então eu vou resumir. Aquele que constrói casa sobre rocha e aquele que constrói casa sobre areia. Nessa parábola, irmãos, a frase mais importante é esta que eu grifei: quem ouve essas minhas palavras, quem ouve essas minhas palavras e as pratica e as que não pratica. Então existem dois grupos aqui: aquele que ouviu a verdade, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e mesmo assim acabaram construindo sua casa sobre areia, isso, não sobre a rocha. Não é que eles não conseguiram ouvir ou são ignorantes, não, eles ouviram a palavra do Senhor, têm capacidade para refletir, para pensar, e mesmo assim eles construíram a casa sobre areia. Se construiu casa sobre areia, é questão de tempo para essa casa ser destruída. Mais cedo ou mais tarde será destruída. Mesmo sabendo disso, eles construíram suas casas sobre areia. Eles podiam muito bem construir casas sobre rocha, eles tinham conhecimento para isso, tinham condições para isso, mas eles fizeram questão de construir a casa sobre areia. Não é assim que a gente peca também? A gente sabe que a gente está pecando. A gente sabe das consequências. Não, é melhor eu parar por aqui. É melhor parar, senão eu vou ser pego. Eu vou ser castigado. A gente sabe disso. Mesmo assim a gente continua pecando. É a insensatez. É diferentemente de uma pessoa que não tem discernimento, não sabe o que é bom, o que é ruim. Aí acaba fazendo a escolha errada. A gente não chama essa pessoa de insensata, porque é ignorante, não tem ainda a capacidade de discernimento. Mas a pessoa que sabe o que é bem, o que é ruim, o que é mal, tem coisa melhor na sua mão, mas larga, abre mão dessa coisa boa que tem em uma das mãos e acaba agarrando uma outra coisa que é muito pior. Essa pessoa é insensata. Vou dar um exemplo. Aqui na minha mão esquerda eu tenho uma nota, uma cédula de R$100. R$100. E aqui eu tenho uma sacola contendo 50 moedas de R$1. Bom, então aqui tem os R$100, aqui tem os R$50. Uma sacola muito bonita, dourada, né? Muito chamativa. Aí eu chamo uma criança de 4 ou 5 anos que ainda não tem noção do valor monetário. Aí eu mando escolher uma das duas. Qual ela escolheria? Com certeza ela vai escolher a sacola aqui,
contém 50 moedas de R$1. A gente não chama essa criança de criança insensata, porque ela ainda não tem noção de valor. Agora, se um adulto tivesse feito a mesma escolha, aí sim, a gente chamaria esse adulto de bobo, insensato. Por isso, o texto chama Gálatas de insensatos. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo próprio esforço, querem terminar na carne? Vocês têm a coisa melhor, a melhor presente, dádiva que Deus te deu, que o Evangelho é Santo Espírito habitando dentro de você. Mas você abre mão disso para poder agarrar uma coisa que é muito pior, muito menor, insignificante. Vou dar um exemplo também. Em empresas, quando chega final de ano, eles costumam fazer um tipo de sorteio, para dar bônus aos seus trabalhadores. Suponho que eu fosse sorteado, e o prêmio é uma passagem aérea, ida e volta, São Paulo e Incheon, Coreia do Sul. E eu tenho 3 opções, eu tenho que escolher uma dessas 3 opções. A primeira opção é First Class Ticket. A segunda opção é Business Class Ticket, Boarding Pass. E a terceira opção é a Economy Class Ticket. Esse Boarding Pass de primeira classe está meio velho, está meio sujo, ok? Esse do meio Business Class Ticket está um pouco assim, design muito mal feito. Agora, a terceira opção, que é Economy Class Ticket, nossa, em inglês é fancy, é muito bonito, design bem feito, muito atraente. Bom, eu tenho que escolher um desses 3 boarding tickets. Supõe que, ofuscado pela beleza do Economy Class Ticket, eu que tinha segurado First Class Ticket, abro mão, eu largo e acabo pegando Boarding Pass da classe econômica. E ainda se alegra, sorrindo, já fiz uma boa escolha. Vocês vão me chamar de quê? Bobo, um idiota, um insensato, um nécio. Porque que importa a cor, se está velho? Que importa se design é bonito ou feio? Eu escolheria First Class Ticket, e você com certeza. As coisas desse mundo é como se fossem esse econômico, essa passagem aérea da classe econômica. É muito bonita por fora, é dourada, design muito moderno. Viver neste mundo sem coluna de nuvem, sem coluna de fogo, sem Deus na minha vida, puxa, parece bonito, homem forte, autoconfiante. Fez a escolha sensata, porém a Bíblia diz que você e eu somos insensatos. Agora, o mais lamentável de tudo isso não é o fato de eu ter escolhido Economy Class Ticket. Mais lamentável é por ter escolhido Economy Class Ticket, eu perdi o quê? Eu perdi First Class Ticket. A economia usa 2 termos para explicar esse fenômeno. Usa benefício da escolha e custo de oportunidade da escolha. Em outras palavras, toda escolha traz benefício e custo de oportunidade. E o pecado, como uma escolha, porque hoje em dia a gente não peca inconscientemente. Puxa, estamos aqui já há mais de 30, 40 anos na praia. A gente não peca por acaso.
A gente peca conscientemente, é uma deliberação, é uma decisão, é uma escolha. Portanto, pecado, sendo uma escolha, traz benefício e também custos de oportunidade. Mas pecado, do ponto de vista teológico, é uma escolha mal feita, é uma má escolha. Portanto, acrescenta-se mais um fator como consequência do pecado. Então, o pecado traz como consequência benefício, custo de oportunidade e tem mais um, qual que é? É punição. Punição. Então, vejamos, através do diagrama, pecado como uma escolha, traz como consequência benefício, punição e, por último, custo de oportunidade. Então, vamos tentar explicar cada fator desses três. Bom, todo pecado, na verdade, é doce, né? Ele traz benefício, sim. Quem já pecou sabe, né? Porque pecou, você pode se tornar rico de repente, né? Você pode provar aqueles prazeres, né? Pode se sentir até feliz, né? Pode ter muito conforto, né? Então esse é o lado bom, digamos assim, né, do pecado. O problema é que esse lado bom, benéfico do pecado é transitório, né, e é contra a vontade de Deus. Pecado também traz punição. Todo pecado tem seu preço a pagar. Agora, a Bíblia também diz que nosso Deus não é só justo, Ele também é misericordioso, Ele é clemente. Por isso, quando a gente peca e a gente toma conhecimento do pecado e a gente confessa e se arrepende de verdade, Deus nos perdoa. Não é essa a promessa de Deus? Agora, se Deus me perdoou, será que Ele também não pode me libertar da punição correspondente ao pecado que eu cometi? Uma pergunta válida. Em outras palavras, toda vez que você peca, você paga? Toda vez que você pega, você apanha de Deus? Ou não? Você que me responde. O que você acha? Então nós vamos procurar, porque há uma controvérsia, é uma polêmica entre teólogos, né? Mas nós vamos entrar nesses detalhes. Eu vou mostrar duas passagens da Bíblia, para a gente entender um pouco melhor disso. É o caso do rei Davi. Você sabe que ele cometeu adultério, tal, né? Aí o profeta Natã chegou, chamou a atenção, né? Ele se arrependeu. Aí Natã respondeu: o Senhor perdoou você. O Senhor perdoou o seu pecado. Por isso você não vai morrer. Você não morre. Mas quem que vai morrer? Menino, o bebê vai morrer. Depois o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Então a Bíblia deixou bem claro que o Senhor puniu Davi. Bom, Davi foi perdoado, mas isso não significa que ele se livrou da punição. E essa é a pior punição que um pai poderia experimentar. Irmão, você imagina o seu filho morrer por causa do seu pecado? Por causa do pecado do pai e da mãe, seu filho morre? Poderia haver um pecado, uma punição pior do que essa? Então, Davi foi duramente punido. E quem fez isso foi o Senhor Jesus Cristo, deixou bem claro aí. Então, Davi pecou, mas Deus o perdoou, porque ele se arrependeu. No entanto, ele pagou o preço, ele foi punido. Agora, se a gente for olhar no Novo Testamento, existe um caso onde Jesus perdoou, mas livrou essa pessoa da punição. É aquela mulher que foi pega em flagrante cometendo adultério. Depois que toda a multidão foi embora, conhece a história, então não vou repetir. Jesus falou para ela: eu também não a condeno, eu te perdoo. Agora vá, abandone sua vida desse pecado, vai embora. Ela pecou, Jesus perdoou, mas ela não foi punida, ela foi embora. Não há uma passagem nessa história onde Jesus talvez tivesse dito assim para ela: olha,
Segundo a lei, mulher pega em flagrante, morre apedrejada. Mas eu vou perdoar você. Agora, você pecou, então algum tipo de punição você vai ter que receber. Então, dê umas 10 ou 20 chicotadas nas costas dela e mande ela embora. Não existe nenhuma passagem como esta. Jesus simplesmente perdoou e também livrou ela da punição correspondente ao pecado que ela tinha cometido. Ela foi beneficiada pela graça, pela clemência de Deus. Então aí você vai me perguntar, então pastor, o que é? Qual é certo? Todo pecado é punido ou não? Como é que fica? Quem é que decide? Cada caso é caso? Bom, há discussão teológica em cima disso, mas eu não vou entrar em detalhes e nem quero que vocês façam esse tipo de discussão. Mas eu gostaria que cada um de vocês olhasse para a sua própria vida. Como Deus tem conduzido você até o dia de hoje? Eu quero fazer uma confissão muito pessoal minha. Então, não leve isso como verdade absoluta, teologicamente falando. Eu quero fazer uma confissão da minha fé. Eu creio na graça do Senhor. Nos últimos 60 anos, eu pequei muito. E toda vez que eu tinha pecado, e tinha tomado conhecimento de que eu tinha pecado, eu me curvei diante do Senhor, pedi perdão. E Ele é fiel, me perdoou. Mas isso não significa que Ele não me puniu. Eu apanhei. Mas olhando retrospectivamente minha vida, há ocasiões em que eu pequei e apanhei, mas também há ocasiões em que eu pequei, mas não apanhei. E essa segunda ocasião é muito maior do que a primeira. Se eu tivesse apanhado de Deus toda vez que eu tinha cometido um pecado, eu não estaria aqui hoje. Quantos pecados já cometi na minha vida? Não sei, milhões de pecados, ainda vou cometer muitos, né? E toda vez que eu tivesse cometido um pecado, quer dizer, para um pecado corresponde, sei lá, um soco na minha cara. Eu não estaria aqui hoje. Já teria morrido pelo traumatismo. Mas porque em muitas ocasiões Deus me perdoou e também me livrou da punição, que hoje estou aqui diante de vocês pregando a palavra do Senhor. Por isso, toda vez que eu peco, eu reconheço que eu pequei, eu me curvo diante do Senhor, eu confesso meu pecado, me arrependo de verdade, aí Deus me perdoa. Mas em seguida eu faço uma súplica a Ele, assim como o rei Davi fez. Quem sabe se Deus me livra também da punição? Não foi isso que o rei Davi fez? Ele se jejuou e ele começou a suplicar a Deus. E ele usou essa frase: quem sabe se Deus muda? Pode ser que eu faça esse tipo de súplica. Senhor, eu pequei, obrigado por me perdoar, me restaurou a paz, agora eu tenho medo da punição. Se o Senhor puder me livrar da punição também, por favor, faça isso. Agora, se o Senhor vai ter que me bater mesmo, por favor, mas bate bem fraquinho. Se são 10 chicotadas, por favor, são 2 chicotadas, por favor. Eu faço esse tipo de súplica. Por isso é que eu digo que é uma confissão muito pessoal minha, né? Muito minha. Mas o tópico que eu gostaria de tratar de maneira mais profunda hoje, não é nem benefício do pecado, nem a punição do pecado. Eu quero tratar com mais profundeza esse custo de oportunidade que o pecado traz com a gente. O que significa custo de oportunidade? Quem estudou economia conhece o que é isso, né? Agora, esse custo de oportunidade do pecado, a gente vai ter que pagar, mesmo sendo perdoado ou não, mesmo você sendo punido ou não.
É um preço que a gente tem que pagar. Sabe por quê? Porque custo de oportunidade é um preço que a gente tem que pagar pela má escolha que nós fizemos. Deus nos deu livre arbítrio, isto é, capacidade para escolher. E a gente fez mau uso dessa capacidade. A gente fez mau uso do livre arbítrio que Deus nos concedeu. Portanto, custo de oportunidade é um preço que a gente tem que pagar pela má escolha que nós fizemos. E pecado é má escolha. Deus não nos criou brinquedos, robôs. Nós não adoramos nosso Deus automaticamente, como se fosse uma máquina. Nós adoramos a nosso Deus livre e espontaneamente. Foi assim que Deus nos criou, foi assim que Deus nos convidou. É um relacionamento muito pessoal. Custo de oportunidade do pecado significa, se eu não tivesse cometido esse pecado, se eu não tivesse feito esta escolha, eu teria usufruído dessas bênçãos maravilhosas. São essas bênçãos maravilhosas que você deixou de usufruir, é o custo de oportunidade do pecado que você escolheu. Punição pode vir, pode não vir. Mas custo de oportunidade você paga em 100% dos casos. Portanto, o pecado é uma má escolha, é uma péssima escolha, do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista de tudo. Não é uma escolha racional, não é uma escolha inteligente. O problema é que nós, seres humanos, mesmo estudando prós e contras, mesmo estudando benefícios do pecado, custo de oportunidade do pecado, a gente não consegue fazer uma escolha racional e inteligente. Irmãos, muitas vezes nós pecamos impulsivamente, não racionalmente. A gente sabe que não, é o pecado, não é bom, mas a gente acaba cometendo. A razão diz para não, mas seu impulso, na hora, porque você quer segurar em suas mãos riquezas, porque você vê com seus olhos físicos lucro que você vai ganhar, porque você está louco para experimentar aquele prazer carnal, e isso se apresenta de maneira tão grande que ocupa todo o seu campo visual, você acaba não conseguindo enxergar a punição e o custo de oportunidade que você terá de pagar por ter escolhido o pecado. Se a gente pudesse olhar, eu, antes de cometer pecado, e eu, depois de ter cometido o pecado, talvez isso ajudaria muito na hora de a gente fazer uma boa escolha. Por isso é importante que você leia a Bíblia, porque a Bíblia está repleta de histórias de santos. Mas tem mais pecadores do que santos. Por quê? Porque através de histórias, através de falhas, através de pecados, através dessas histórias, para a gente possa olhar para nós mesmos, tirar lição disso, enxergar aquele homem antes e depois do pecado e tentar aplicar isso na minha vida. Irmãos, isso aqui é fotografia de um homem que começou a fazer uso de droga, sei lá, ser crack, não sei, entorpecente, durante 7 anos. Provavelmente antes de ele cair nessa cilada, ele deve ter tido um cidadão normal, respeitado, um profissional na sua área, chefe de uma família, marido querido por sua esposa, respeitado pelos seus filhos. Também ele deve ter tido filho de seus pais, um filho muito promissor, um futuro promissor.
Mas a partir do momento que ele começou a fazer uso de drogas, 7 anos depois, ele virou um total perdedor, totalmente destruído, a vida acabada. É isso que o pecado faz, é a punição. Mas mais que punição, o que esse homem perdeu foi isso. Se ele não tivesse feito uso de drogas, se ele não tivesse cometido o pecado, ele teria acompanhado o crescimento dos seus 2 filhos, teria mantido o amor conjugal íntegro, de mútua confiança, momentos e momentos de felicidade junto com a família, com entes queridos. Mas porque ele cometeu o pecado, porque ele começou a usar droga, ele perdeu essa bênção, da qual ele tinha todo o direito se não tivesse cometido o pecado. Antes e depois. Isso aqui é a punição que ele recebeu. Isso aqui é o custo de oportunidade que ele teve que pagar. João capítulo 3, versículo 16, um versículo muito famoso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O elemento mais importante desse versículo é a vida eterna. Irmão, se você não crê em Jesus Cristo, não é que você apenas perece, você perde a vida eterna. Esse é a grande questão. É o custo de oportunidade que você tem que pagar por não crer em Jesus Cristo. Perecer é punição. Perder vida eterna, isso é custo de oportunidade que você tem que pagar. Por isso que, irmão, por favor, se entre nós há algum indivíduo, alguma pessoa que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, faça a escolha, a melhor escolha que você possa fazer na sua vida. Aceite Jesus como Senhor, como Salvador. Esta é a melhor escolha que você jamais poderia fazer na sua vida. Nem tudo que é amarelo é ouro, irmão. Nem tudo que brilha é joia. Não seja enganado pelas palavras das pessoas que ainda não têm Espírito de Deus em seus corações. Nós precisamos dar ouvido à palavra do Senhor. Se a palavra diz para não pecar, é para não pecar. Irmão, não peque adultério. Se você comete adultério, é isso que vai acontecer. Família será desfeita. Isso é punição que você paga, mas mais do que punição, você tem que dirigir toda a sua atenção, o custo de oportunidade alto que você vai ter que pagar. Porque você cometeu adultério, família foi desfeita, isso é uma consequência do pecado. Mas você perdeu o quê? Você perdeu o amor genuíno entre você e seu cônjuge. Aquele amor sincero, sem mácula, de mútua confiança. Aquele ambiente familiar, saudável, de relacionamento com seus filhos, com parentes, com seus pais. Momentos de felicidade, bênção de Deus. Tudo isso é um preço que você tem que pagar. É alto demais, irmão. É alto demais. Portanto, quando você está indeciso se vou pecar ou não pense só na punição que você vai receber, mas é custo de oportunidade alto que você terá de pagar. Esse preço é muito mais alto do que qualquer outra coisa. Portanto, não despreze a bênção que já está em suas mãos, irmão. Trate bem sua esposa enquanto ela está ao seu lado. Trate bem seu marido enquanto ele está com você. E trate bem pastor também enquanto estou aqui com vocês. Trate bem um ao outro. Porque a pessoa que não sabe valorizar o que já tem em suas mãos é uma pessoa insensata. Tão insensata que abre mão disso aqui a fim de pegar uma coisa pior, menor, insignificante.
Se você não consegue ter noção plena sobre o valor da bênção que Deus te deu, que já está em suas mãos, como é que você ora a Deus para abençoar mais ainda? Você nem consegue dar conta de uma loja e você quer receber de Deus 10 lojas, só vai à falência. Se você tem um gerente na loja, você entrega uma loja para ele tomar conta. Ele nem consegue, esse gerente nem consegue dar conta de uma loja, então o que eu vou fazer? Você como patrão, eu vou tirar essa loja desse gerente, eu vou entregar outro gerente que facilmente toma conta de 10 lojas, numa boa. Foi isso que Mateus 25, a parábola nos diz. Aquele homem que enterrou o talento, tira o talento dele e entrega aquele que já tem 10 talentos. Homem bom e fiel, competente. Se você não consegue gerenciar as bênçãos que já estão em suas mãos, com que cara você pede para Deus, me dê mais bênçãos? Você acha que Ele vai dar? E nosso Deus, nosso Senhor, é aquele que nos derrama a bênção, mas também Ele sempre cobra o quê? Fruto das bênçãos. Irmãos, quero encerrar o sermão desta manhã dizendo o seguinte: tentação apareceu, e você está indeciso, vou abraçar essa tentação ou não? Eu peco ou não peco? É a lei de viver conforme o povo de Deus, é a lei de sobreviver conforme animal, né? Conforme materialismo nos preconiza. Antes de você fazer escolha, pensa no quê? Custo de oportunidade que você tem que pagar ao fazer má escolha. Nem sempre, como eu falei, nós fazemos escolhas racionalmente, inteligentemente. Por isso nós precisamos da ajuda do Santo Espírito. Por isso é que nós precisamos da orientação do Santo Espírito, para que nós possamos fazer a escolha correta. E eu gostaria que você e eu, nós, possamos viver o resto da vida fazendo escolhas sensatas, com a ajuda do Santo Espírito. Vamos orar? Senhor Deus, a palavra foi dita. Eu peço e rogo a Deus que esses jovens que estão na casa do Senhor sejam sensatos, que eles sabem calcular, saibam contabilizar o custo de oportunidade que eles terão que pagar caso venha cometer pecado, e desistir do pecado e seguir a orientação do Santo Espírito para poder continuar usufruindo das bênçãos e mais bênçãos que Deus sempre quer derramar sobre nossas vidas. Por isso eu oro neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai e a orientação do Santo Espírito estejam conosco, para que nós sempre possamos fazer escolhas corretas, sensatas, agora e para sempre. Amém.